Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da Lição de Jovens. Hoje estudaremos a lição de número 7 com o tema O Genuíno Culto Pentecostal. Estamos dando aqui procedimento, a maratona do tema O Vento Sopra Onde Quer, o ensino bíblico do Espírito Santo, e a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Amém? Já estudamos 6 lições, hoje estamos dando início na 7ª lição, com esse tema maravilhoso, o genuíno culto pentecostal. É um assunto muito bom, que deveríamos já ter aprendido isso na nossa igreja, nos cultos de ensinamento. Infelizmente, as nossas instituições religiosas é muito fraca nesses ensinos, no ensino como é que nós devemos fazer um culto realmente adoração a Deus. Mas a CPAD, ela vendo a necessidade desses ensinamentos, eu tenho certeza, colocou então para que nós possamos, nós professores, pudéssemos fazer esse papel de ensinar para os nossos alunos jovens de como é que deve portar um cristão em um culto, como é que adoramos a Deus de verdade, como é que fazemos um culto a Deus de verdade. Amém? Então o título da lição é esse, o genuíno culto pentecostal. Sem sombra de dúvida, o que mais nós vemos hoje em nossos cultos religiosos, só para abordar aqui um tema já no começo dessa lição, só para contextualizar aqui a nossa mente, só para implementar em nós já a vontade de adentrar na lição. O que mais nós vemos, irmãos, nos nossos cultos hoje, são pessoas que vão para os cultos, mas parece que saem de lá da mesma forma que entra. Um culto de verdade, ele tem que transformar a minha vida. Amém? Quando eu vou para um culto, eu tenho que sair de lá diferente da forma como eu entrei. Amém? Eu tenho que sair de lá maravilhado com tudo que eu escutei, com tudo que eu ofereci. Amém? E com tudo que Deus fez por mim. Então, se eu for para um culto e voltar normal, da mesma forma que eu fui, automaticamente, do meu modo de entender, na minha maneira de interpretar, eu não fui para um culto. Eu fui apenas com mais um momento, mais uma reunião qualquer. Amém? Fui para uma reunião qualquer. Fui lá, participei de uma reunião, conversei com os irmãos que estavam perto de mim. Porque é impossível uma pessoa adorar a Deus e ela não ser impactada. É impossível uma pessoa receber a presença de Deus, amém? E ela não ser transformada, não ter acrescentado nada na sua vida espiritual, na sua vida. Então nós vamos observar nessa lição que a verdadeira adoração, ela deve estar centrada em Jesus, em Deus, e não no homem. O que mais nós vemos nos nossos cultos, nas nossas instituições em si, é que parece que as pessoas trocaram Jesus pelo ser humano, pelo ego do homem. Parece que os pregadores, os pastores, as pessoas que vão louvar a Deus, parece que esquecem que estão indo louvar a Deus, parece que esquecem que estão indo adorar a Deus, para massagear o ego do homem. Canções que massageiam o ego do homem, mensagens que massageiam o ego do homem. Então nós iremos observar no decorrer dessa lição que o centro é Jesus, o centro é Deus. O nosso culto tem que estar voltado para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. O texto do dia aqui fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelações, tem línguas, tem interpretação. Faça-se então tudo para edificação. A síntese, que é a coluna da nossa lição, nos diz, o culto pentecostal genuíno tem a presença de Deus, tanto nos louvores, na oração e a manifestação também dos dons na pregação da palavra. Amém? O culto, hoje, no caso, desde o Antigo Testamento, amém? Como no Novo Testamento, como no dia de hoje, está baseado nessa regra desses 3. Vamos lá? Todo culto ele tem que começar com oração, tem que ter louvor e tem que ter palavra. Amém? O texto bíblico está em João e Efésios. Foi dividido aqui no caso, no texto de João e no texto de Efésios. Amém? Nós do canal EBD em Foco vamos não fazer leitura para ganharmos tempo. Amém? Então, se você não fez a leitura, pause o vídeo, pause o nosso comentário, faça a leitura porque é importante para que você tenha um pouco mais de contexto, na sua mente quando você for ministrar a sua lição. A introdução nos diz assim: o Deus vivo e verdadeiro é adorado e louvado por suas obras. Atributos de misericórdia e adoração, feita por aqueles que o amam e o temem. Tem princípios que não podem então ser desprezados. Cantar louvores, orar, contribuir, receber a palavra. Ou seja, são atitudes que fazem parte do culto cristão. Amém? São 4 pilares. O que acontece? Eu falei 3.
Amém? Esqueci da contribuição. Amém? Sem a contribuição, como é que vai haver mantimentos, né? Como é que vai sustentar, então, a organização religiosa no qual você faz presente. Mas em um culto em si, de você para com Deus, amém? A sua contribuição, entenda uma coisa, a sua contribuição, eu estou falando aqui no momento agora, aqui em um momento onde você vai adorar a Deus, amém? Você pode adorar a Deus com louvor, com palavra e com oração. Amém? É claro que com a sua contribuição financeira você também adora a Deus. Só que essa contribuição financeira, amém? Ela já está mais baseada, voltada na parte de uma instituição. Entende? Então por isso que a CPAD aqui em si, ela colocou, né, essa parte da contribuição. Que isso não é errado, muito pelo contrário, é o certo. Nós devemos contribuir para que o nome do Senhor seja propagado, amém? Seja divulgado, amém? Em mais lugares. Pois afinal é impossível hoje uma pessoa sair de sua casa sem gastar um centavo. Quando você sai de sua casa, mesmo que você vai pregar o evangelho, você vai estar usando uma roupa, você vai estar usando uma sandália, você vai botar gasolina no seu carro, na sua moto, ou seja, você vai ter de qualquer forma um gasto. Amém? Então a contribuição financeira também é essencial em um culto, em uma instituição religiosa. Além disso, são elementos do culto à ordem relacionada. Beleza, vamos lá. Os pentecostais reúnem-se em nome de Jesus para celebrar o Senhor Deus. E nesse culto podemos então ver salvação, curas, batismo com o Espírito Santo, libertação de pessoas. Veremos nesta lição como o culto ao Senhor é apresentado na Bíblia e como a nossa adoração deve então se moldar dentro desses parâmetros. Irmãos, nós vamos observar no decorrer dessa lição aqui, né? Como eu falei nos tópicos anteriores, bem no começo aqui do nosso comentário, que o centro é Jesus, o centro é Deus. Amém? Então, diante de tudo que nós vamos estudar, nós vamos ver um compromisso da parte daqueles que cultuam, amém? Da parte daqueles que vão em uma instituição para cultuar, um verdadeiro compromisso de exaltar a Deus, de louvar a Deus e não o homem, como eu falei ainda há pouco. Amém? Então, vamos aqui. Primeiro tópico, as reuniões do povo de Deus em Atos. A lição em si, como eu falei lá atrás, né? Ela vai estar voltada, claro. No caso, não é que ela vai estar voltada. O texto, né? O texto bíblico está em João, né, em Efésios. Só que já aqui, no primeiro tópico, nós vamos observar o comportamento da igreja primitiva. Porque na realidade é isso que nós vamos tomar de fato como por exemplo. Amém? O comportamento da igreja que deu início à igreja. Amém? Depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, o primeiro subtópico aqui do primeiro tópico vai falar reuniões com oração. No caso aqui, as reuniões do povo em Deus em Atos. Amém? Então vamos lá. Os cultos genuinamente pentecostais são reuniões em que a prática da oração. Primeiro passo, oração. Atos 2 nos mostra que os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes não estavam festejando aquela data, eles estavam orando no cenáculo. Não existe problema algum em se comemorar uma data pátria ou festiva, como aniversários, casamentos ou feriado nacional. O próprio Deus, no caso, ele instituiu datas como essas, celebrações nacionais para a nação hebreia. Mas no caso da igreja em Jerusalém, quando foram cheios do Espírito Santo, eles foram achados em oração. Orar é tão importante que o Senhor Jesus não apenas orava com frequência, mas também nos ensinou a orar. Ele orou até mesmo no momento em que entregou o seu Espírito. E Deus não depende de nossas orações para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer algum milagre. Mas Ele espera que o seu povo ore e faça da oração uma prática. As reuniões pentecostais, então, devem sempre primar, a exemplo de Atos 2, pela oração nos cultos. O agir de Deus, então, é observado após períodos em que o seu povo estava orando. Para o pentecostal, a oração deve fazer a diferença em todos os aspectos de sua vida. Nós vimos aqui nesse primeiro subtópico, apresentado ao vídeo do canal Bíblia em Foco, que o início de um culto deve ser a oração. A oração é a comunicação, e nós aprendemos isso nas outras lições, né? É uma comunicação direta entre Deus e o homem. Amém? A oração, para que você, professor, fala para o seu aluno e deixe isso bem frisado, a oração em um culto da igreja pentecostal é uma característica. Amém? É uma das características, podemos dizer assim, mais evidente de uma instituição que é pentecostal, no caso, a Assembleia de Deus, que estão do Brasil, e outras que são do meio pentecostal. Amém? Ou seja,
A oração ela tem que ser uma atitude do crente mais constante, amém? Possível. Por quê? Porque a oração, ela tá dando, é como se estivesse acendendo um fogareiro, entende? Não tem quando você pega um fogo e para acender um fogareiro, para acender uma brasa, você pega o isqueiro e vai acender, correto? Ou fósforo. Pois é, esse fogo é como se fosse a oração em um culto. É impossível a pessoa adorar a Deus sem ter uma comunicação primeiramente para com Ele. E a oração, ela é uma comunicação direta com Deus. Então, quando eu comunico com Deus, quando eu converso com Deus, quando eu apresento a Ele, Deus, a partir desse momento, nós estamos reunidos aqui para te louvar, para te adorar, para pregar a tua palavra. Eu estou falando para Deus o que eu vou fazer naquele momento. Entende? Por quê? Porque as coisas de Deus, ela tem decência, ela tem ordem. E nós observamos aqui nesse subtópico que a igreja primitiva, amém? Iniciou dessa maneira. Ela fez desse jeito, amém? Foi simples o que ela fez. Ela simplesmente se reuniu, amém? E orou. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou e vocês sabem o que aconteceu. Tá. Segundo subtópico, reuniões marcadas pelo temor. Ou seja, então, primeiro passo, oração. Primeiro passo para um culto, amém? Verdadeiro é oração. É impossível a pessoa cultuar a Deus sem orar. Tá, vamos lá então para o segundo subtópico. Uma característica do culto genuinamente pentecostal é a certeza de que estamos entrando na presença de Deus. E que a nossa adoração ao Eterno deve então ser de forma respeitosa, com temor. Diante da santidade de Deus, o ser humano então deve chegar com quebrantamento, mas igualmente com confiança. Lembrando então que não há mais separação entre nós e Deus. Essa parte é importante. Pega aí, professor. Não há separação entre o homem e Deus. Entretanto, nem todas as pessoas têm essa consciência de que, indo para um culto, estão diante de um Deus. Jesus então garantiu, lá em Mateus 18:20, que está dizendo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Essa referência aqui eu não achei muito boa, mas vamos passar aqui. Mas infelizmente, nem sempre essa presença é respeitada. O livro de Atos então vai nos mostrar ocasiões em que a presença de Deus em uma reunião foi tida como de menor importância, por crentes sem temor. Por exemplo, Ananias e sua esposa Safira tentaram enganar os apóstolos na hora da oferta. Lucas então vai registrar a consequência da falta de temor daquele crente. Amém? Foram dois casos no qual a lição é que ela citou, mas eu vou ficar aqui então com esse caso, o caso de Ananias e Safira. Para você, professor, que não tem esse conhecimento desse caso, né, desse acontecimento aqui de Ananias e Safira, quando eles tentaram enganar a Deus, se você não sabe dessa história, eu peço que você examine essa história, porque é uma história muito bacana e que você pode levar para o seu aluno, para a sua classe de aula. E você tem que levar essa história, porque tem muita gente que diz que é porque nós vivemos no tempo da graça que Deus não mata ninguém. Amém? E essa história é uma história concreta de que mesmo depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que no caso nós estamos vivendo agora na época da graça, Deus matou uma pessoa porque mentiu, porque tentou mentir para ele. Para quem não sabe, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, né? E naquela época, a igreja primitiva, eles viviam da seguinte maneira: tudo que eles consumissem, tudo que eles adquirissem, tudo que eles vendessem, amém? Eles juntavam tudo e dividiam entre todos. As despesas eram divididas entre todos e os ganhos também eram divididos entre todos. Ou seja, todo mundo participava de tudo, amém? Era dessa forma que eles viviam. Ananias e Safira então venderam a propriedade por X, e quando foram se apresentar diante de Pedro, falaram que venderam por Y, entende? É como se eles tivessem vendido por R$100 e falaram para Pedro: não, nós vendemos por 10. Os outros 90 eles queriam engolir, queriam ficar para eles. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus não vai dizer em Atos, no caso Pedro, ele vai falar para Ananias: vocês não mentiste a mim, mas vocês tentaram mentir ao Espírito Santo. E logo após que Pedro falou isso, a Bíblia vai dizer e deixa bem claro que Ananias expirou, ou seja, ele morreu. Amém? As pessoas esquecem, quando vão a um culto, quando vão celebrar a Deus, que nós passamos a ter um livre acesso para com Deus. Amém? Que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário passou a dar ao homem o livre acesso. Ou seja, então, a partir do momento que eu vou a um culto, que eu decido adorar a Deus, eu não preciso agora de um intercessor. Amém? Eu não preciso de um intercessor.
como precisava lá no Antigo Testamento. Lá era o sacerdote que tinha que oferecer o sacrifício ao Deus, que tinha que adorar a Deus, e somente o sacerdote sentia a presença de Deus. Hoje nós podemos sentir a presença de Deus. Simplesmente só precisa de uma coisa: eu colocar à disposição de Deus. Amém? Ou seja, então nós temos que ter temor, nós temos que ter respeito, decência. Nós não conseguiremos mentir a Deus. No tempo da graça, Deus matou uma pessoa porque tentou mentir a ele. Amém? Aqui nós temos o exemplo na Anísia e Safira. E que o homem hoje ele tem o livre acesso para com Deus. E ele pode sim adorar a Deus sem necessitar de uma pessoa interceder por ele. Tá. O terceiro subtópico vai nos dizer assim: reuniões com a exposição da palavra. Esse tópico aqui é bom. Tão importante, aperta o cinto aí, que agora vai vir uma lapada. Tão importante quanto a oração e o temor no culto pentecostal é a exposição da palavra. Não pode ser compreensível um culto em que Deus se faça presente apenas nos momentos de oração e cânticos e ausente no momento da palavra. Por isso, então, a exposição das verdades bíblicas deve ser levada a sério. Não apenas na escolha do texto a ser trabalhado, mas também na forma como a apresentação ocorre. O que mais, prestando atenção bem em foco, o que mais nós vemos hoje em nossos cultos é o despreparo de pastores, é o despreparo de obreiros na hora que eles vão ministrar a palavra de Deus. Parece que são pessoas que não têm conhecimento das Sagradas Escrituras, não têm uma homilética boa, não se preocupam em estudar, em examinar as Escrituras. Amém? Eu não sei se na sua cidade é assim, pelo menos na minha, eu não vejo um investimento, entende, da parte da liderança da igreja em capacitar os obreiros, em capacitar os jovens, amém, a pregarem, ensinando eles a pregarem. O culto, pelo menos na minha instituição, né, na minha cidade, onde eu frequento, amém, o culto é basicamente assim. Não sei se assim, na sua cidade também é assim, mas é 1h30 de culto, começa às 7h30, termina 9h. Aí, 2 minutos iniciais, hora, né, de 1 a 2 minutos, canta o 3 hinos da harpa, aí faz uma oração novamente ali, faz uma leitura da palavra, uma oração, e aí deu uma oportunidade, aí faltando 15, ou às vezes faltando 20 ou 30 minutos, pegam e dão a oportunidade para o irmão pregar, né, para o irmão trazer a palavra. Ou seja, menos da metade do tempo é gastado, né, na palavra, amém? E menos da metade ainda é gastado em oração. Para você ver a inversão de valores que foram trocados nos nossos cultos. Amém? Tem mais louvores. Não estou dizendo que um louvor não edifica, não acalma nossa alma. Muito pelo contrário, nós vamos observar lá na frente. Amém? Que o louvor sincero, ele toca a nossa alma. Que o louvor de forma correta, que é a canção bonita e bem composta, ela edifica a nossa alma, acalma a nossa alma. Só que nós temos que entender que num culto, o essencial é a palavra. Sabe por quê? Porque a exposição da palavra, ela transforma a vida. O evangelho de Deus é poder de salvação na vida de uma pessoa. Como é que uma pessoa ela vai ser transformada se em um culto não há manifestação da palavra, não há uma exposição da palavra? E outra coisa, quando um pregador ainda pega o microfone para pregar, parece que o cara pega, né? Eu vou deixar para falar isso mais na frente. Vamos lá, vamos aqui. Amém? Mas é para os irmãos entender aqui nesse terceiro subtópico, né? Que tem que ter a exposição da palavra. E o maior tempo tem que ser gasto com a exposição da palavra. Amém? Tá, segundo tópico. Ordem e decência no culto. Cultos e liturgia, vamos lá. O culto pentecostal não é desprovido de uma liturgia. Olha só, liturgia do grego, leiturgein, traz a ideia de um serviço ou dever público. Também é traduzido como ministério. Ele aparece em Atos 13, do 1 ao 2, no versículo 1 e no versículo 2. Quando nos é dito que a igreja de Antioquia havia doutores e profetas, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse então o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado. O Espírito Santo ordenou então que Saulo e Barnabé fossem separados para uma obra que já lhes reservara. Tá, vamos lá. Então a palavra servindo, leiturgium,
indica que os discípulos serviam ao Senhor de forma pública e no decorrer desses serviços ouviram o Espírito Santo. Não é errado ter uma liturgia em um culto, amém? Não é errado ter uma liturgia em que o culto vai ser seguido de etapas que nos conduzem então a Deus. No caso, adoração, leitura da palavra, oração, contribuição, testemunhos públicos, pregação da palavra, amém? O que não é certo é fazer com que a liturgia seja mais importante do que a orientação e o mover do Espírito de Deus no culto. Olha só, o meu comentário vai ser bem simples nesse primeiro subtópico aqui do segundo tópico, cultos e liturgias, amém? Semana passada eu participei de um culto na minha congregação, amém? Aonde nesse culto, às 9 horas, como eu falei para os irmãos, começa sempre às 7h30 e termina às 9 horas. Esse é o costume das nossas instituições, a liturgia que está no nosso meio. Todo culto ele tem que ter decência, ele tem que ter ordem, sem sombra de dúvida. Só que algo que aconteceu no culto que eu participei, isso é bem interessante, e é a experiência que eu quero trazer para você aqui nessa aula, é que quando acabou o culto, que o irmão terminou de orar, falou, irmãos, o culto está acabado, está encerrado, deu a bênção apostólica, sabe o que aconteceu? Ninguém saiu do culto. Os irmãos pegaram e sentaram. Eu sou sonoplasta na minha congregação, amém? Toco. Eu peguei e desliguei a caixa de som, né? O irmão terminou o culto, deu a bênção apostólica, eu peguei, fui desligar o som. Desliguei o som todinho e tal. Quando eu virei as frentes, no caso aqui, pra me sair embora, peguei o meu teclado pra sair, adivinha, os irmãos estavam sentados. Aí o dirigente pegou e falou assim, ei Thiago, liga uma caixinha aqui, que eu vou louvar a Deus com mais um hino. E por incrível que pareça, irmãos, amém? Quando o dirigente louvou a Deus com o hino, desceu assim, parece que o Espírito Santo desceu, com todo o poder, com toda a glória, e houve uma manifestação tremenda, amém? Por incrível que pareça, parece que nós tentamos colocar limites no Espírito Santo no culto, amém? O culto acaba 9 horas, então nós temos que encerrar o culto 9 horas. Se o culto passar 1 minuto, a gente já fica zangado, amém? Mas nós temos que ter decência e ordem, claro, mas também nós temos que estar sujeito ao domínio do Espírito Santo. Quem manda não é nós no Espírito Santo, mas o Espírito Santo que manda em nós. Tá. O uso do intelecto, então, associado aos dons. Paulo nos adverte que nosso culto deve ser racional. Amém? Isso significa que devemos, então, adorar a Deus com inteligência e sabedoria. Por meio da pregação bíblica, Deus fala aos nossos corações. Por meio dos dons espirituais, a igreja ela é edificada. Por meio da oração, falamos com o Senhor diretamente. Não podemos, então, fazer do momento de um culto em um horário para manifestações particulares e espiritualidade. Como eu vejo pessoas, né? Não vou nem... Essa época de política mesmo aqui, você viu, né? O que aconteceu, né? Os interesses particulares. Tá. Ser cheio do Espírito não retira de nós o domínio próprio, pois este é justamente uma característica do fruto do Espírito registrado. O quê? O domínio próprio. Tá, vamos lá. Irmãos, em um culto, nós temos que ter a convicção, no caso da certeza, de que está acontecendo, né? No caso, nesse culto, assim, nós temos que ter, como é que eu posso expressar melhor? A convicção que nós temos que ter, a certeza, é que nós temos que saber o que está acontecendo no culto, entendeu, irmãos? Nós não temos que participar de um culto desligado. O culto ele é racional, entenda isso, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, leva isso para o seu aluno. O culto ele é racional, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo no culto. Tá tendo um culto aqui agora, aí eu começo a pular, aí começo a falar em línguas estranhas, eu não sei nem o que aconteceu no culto. Não senhor. Quando eu falo em línguas estranhas, quando eu profetizo, é racional, eu sei o que eu estou fazendo, amém? Amém, prezado ouvinte do canal IBD em Foco. Eu tenho que estar atento no que está acontecendo no culto. Eu tenho que estar ciente de tudo que Deus fez naquele culto, de tudo que Deus está realizando naquele culto. Amém? Por quê? Porque afinal, o cérebro ele não ficou fora do culto. Quando eu entro na igreja, o meu cérebro não fica do lado de fora. Muito pelo contrário, o meu cérebro vai para dentro também, juntamente comigo. Para quê? Para que eu possa aprender de tudo aquilo que vai acontecer no culto. Porque tem gente, né? Eu acho que a lição falou isso.
Acho que a ideia do comentarista nesse tópico aqui é falar de quê? Que tem gente que vai pro culto, não tem, parece que ele fica desligadão, apagadão no culto. Só o olho tá ali, ó, olhando, mas o cérebro tá longe, longe, longe. Parece que ficou lá na casa dele. Amém? Então, em um culto nós temos que ter a consciência de tudo que tá acontecendo nele, né? Eu tenho que saber de tudo que tá acontecendo naquele culto. É um culto racional. Oferecemos um culto a Deus de forma racional, tá? O espírito do profeta, então, também é sujeito ao profeta. E essa parte é boa. Para que haja ordem no culto, Paulo vai deixar bem claro: porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. A orientação bíblica é clara no que tange a manifestação de profecia no culto do Senhor. Há grupos cristãos que, acreditando que o dom de profetizar é somente a pregação da palavra de Deus, não apenas impede que haja profecias genuínas da igreja, como também ensinam que esse dom cessou. Mas olha só, o apóstolo Paulo vai falar usando o tempo no presente. E os espíritos dos profetas estão, ou seja, presente, sujeito aos profetas. O objetivo dessa orientação é claro, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Esse texto indica que aqueles que têm o dom de profetizar devem se sujeitar à descendência e à ordem, e não atrapalhar o andamento do culto para profetizar. As mensagens proféticas trazidas a um homem ou mulher de Deus não é desculpa para que o momento do culto se torne desregrado ou com manifestações condenáveis da palavra. Vamos lá. Eu vou ser simples e grosso aqui nesse meu comentário. Tem uns pregadorzinhos por aí, amém? Que eles passam o culto todinho sentado. Não sei se você já ouviu isso na sua igreja. Os pregadorzinhos os irmãos estão cantando, os irmãos estão louvando a Deus, e esses pregadores estão o culto todinho sentado. Aí quando o pastor, ele fala assim: vamos ouvir agora o pregador. Vamos ouvir agora o pregador trazendo a mensagem final. Quando o pregador levanta da cadeira, ele já levanta salteando, não tem? Já levanta pulando, já falando de línguas estranhas. Eu não entendo esse negócio, não. Amém? Aí ele pega o microfone e passa 25 minutos. A mensagem é 30 minutos, né? Ele passa 25 minutos pulando, rodando. Você sabe o que acontece, né? E etc. Aí os outros 5 minutos que faltam, sabe o que ele fala? Ele fala assim: irmãos, não deu tempo, né, de nós concluirmos a mensagem. Então que o pastor possa nos convidar outra vez, para que nós possamos então concluir essa mensagem. Tu sabe o que eu falo para um pregador desse? Sabe o que eu falo? Vai te converter, rapaz. Irmãos, eu não entendo. Porque o espírito, ele tem que estar sujeito ao profeta, né? Olha só, se eu estou em um culto, eu recebo uma oportunidade de 30 minutos para me expressar a palavra de Deus. Amém? Eu fico rodando, salteando. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Amém? Eu faço parte de uma denominação que a marca dela é essa. Amém? É a presença autêntica do Espírito Santo, é o falar em línguas. Amém? Essas manifestações sobrenaturais, profetizar. Só que eu tenho que ter decência em um culto. Eu tenho que ter respeito, até mesmo por aqueles que estão visitando o culto. Aquelas pessoas que vão para o culto, elas vão para o culto para aprender da palavra. Amém? Falar línguas estranhas edifica. Quando não é interpretação, edifica só você. Amém? Rodar, saltear, essas coisas assim, vai edificar a você. Agora a palavra não, a palavra vai edificar a todos que estão presentes ali no culto. Amém? Então, se você tem um amigo, se você tem um aluno que é dessa maneira aí, quando pega o microfone para pregar, entende uma coisa? Quando pega o microfone para pregar, passa 25 minutos dos 30 minutos que ele tem, pulando, rodando, salteando. Amém? Os outros 5 minutos ele vai agradecer os irmãos, pede que o pastor convide outra vez, manda ele se converter. Que é melhor ele ler a Bíblia novamente, que eu acho que ele aprendeu de forma errada, tá? Então, vamos lá. Nessa lição, no caso, nesse tópico número 2, nós temos 4 subtópicos. Então vamos lá para o último subtópico. Adorando a Deus em espírito e em verdade. João, em seu evangelho, mostra um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus então tratou com ela a respeito da salvação, e a mulher quis saber sobre o lugar onde se deveria adorar a Deus. Amém? Vamos lá? Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco, ou seja, e rejeitavam os profetas e demais livros do Antigo Testamento. Porém, aos que Jesus lhe responde que eles adoravam o que não sabiam e que a salvação vem dos judeus. Olha, João 4,22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Jesus então completa a sentença deixando de focar o lugar da adoração para focar na forma como se adora e a quem Deus busca para o adorar. João 4:23 é um dos versículos mais conhecidos. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. A adoração, que antes estava enquadrada em uma teologia que privilegiava os lugares, agora tem um caráter pessoal, em espírito. Precisamos adorar a Deus de forma realmente espiritual, como novas criaturas, divorciadas das regras que regiam nossa forma antiga de viver. Irmãos, antes da igreja, no caso antes, no Antigo Testamento, né? A igreja esperava a hora, o momento, o lugar, o dia, o mês, o momento certo, né? Para que não era nem para que a igreja pudesse adorar a Deus, mas era para que o sacerdote pudesse levar o sacrifício e a adoração a Deus. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Tinha o momento certo, tinha o local certo, amém? Era no santuário, era dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, ou seja, tinha um local certo para que eles pudessem adorar a Deus. No caso, somente o sacerdote, ainda tinha isso. Depois que Cristo morre, que Jesus ele veio nessa terra, morreu por nós, ele ressuscita, a palavra de Deus nos assegura e nos garante que o véu do templo se rasgou, ou seja, aquilo que separava o homem de Deus, que era o pecado, mediante o sangue de Cristo, agora nos possibilita o livre acesso, entende? Então, partindo desse princípio, você não está impedido de você adorar em sua casa. Você não está impedido de você adorar a Deus, amém? No seu trabalho, no caso, na sua empresa, no seu colégio, amém? Junto com a sua esposa, na sua casa. Parece que eu estou vendo pessoas, amém? Passa a semana todinha, aí quando dá no domingo, eles decidem adorar a Deus. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo falar? A pessoa passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fazendo coisa errada, fazendo tudo que desagrada a Deus. Aí quando dá domingo, tem a cara limpa de falar, não, hoje eu vou tirar o domingo para me adorar a Deus. Tem? Esquece que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os outros 6 dias da semana, ele pode também adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é um dos maiores defeitos dos crentes da nossa época. É esse. Deixam-se para adorar a Deus somente um dia da semana, que é no domingo. Então não faça isso, não cometa esse erro. Você pode adorar a Deus na sua casa. Você não precisa de um pastor para você louvar a Deus. Você não precisa participar necessariamente de um culto para você oferecer a Deus um louvor. Você pode pegar agora, se você estiver na sua casa, agora, pega a sua harpa cristã, fala assim, Deus, nesse momento eu vou fazer um culto para ti. Louva a Deus com 2 hinos da harpa, um hino da harpa, lê um salmo e fala para Deus, Deus receba essa adoração, receba esse louvor, porque eu tenho certeza que Deus irá receber este louvor. Não fique esperando somente uma vez na semana para você ir na igreja. Frisa isso, prezado no vídeo do canal EBD em Foco. Você, professor, fala isso para o seu aluno. Não espera você vir somente na escola dominical para você adorar a Deus. Adore em sua casa, adore em seu trabalho, adore onde você estiver, desde que seja em espírito e em verdade, tá? Para concluirmos a lição, nós temos o terceiro tópico, a musicalidade dentro do culto cristão. Tá. Primeiro subtópico, Deus valoriza a música e a adoração. A música faz parte do culto cristão. Não pode ser, então, compreensivo um culto em que Deus se faça presente apenas nos momentos de Deus deu sabedoria para que os homens criassem instrumentos musicais e criou o homem com cordas vocais para que pudesse, então, cantar. Deus conclama que todos cantem louvores em sua presença. Deus pergunta então a Jó, onde ele estava quando por ocasião da criação do mundo? Amém? No livro de Apocalipse é possível ver que no céu há adoração com música, onde os 4 animais e os 24 anciões cantavam um novo cântico. Jesus cantou um hino antes de ir ao Getsêmani, e a igreja primitiva adorava a Deus com música. Paulo então fala aos Efésios que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aponta então, no caso, falando entre vós, aponta então para além da adoração do culto e avança para as esferas de relações pessoais. Adorar com uma música de qualidade, entenda isso, de qualidade bíblica, sem cantores e músicos disputando quem toca melhor, o mais alto, né? Com certeza então vai agradar a Deus. Irmãos, a maioria dos cantores, no caso esses cantores mundanos hoje, eles começaram aonde?
Tiago? Começaram na igreja. Por quê? Porque a igreja é um berço musical. Amém? Na igreja é onde você aprende a cantar um hino. Primeiro hino, eu tenho certeza que a primeira música que você escuta é uma música cristã. É uma música evangélica. Então, é difícil ter um músico na igreja hoje que ele nunca tenha se desviado, que ele nunca tenha se afastado da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o diabo tem raiva dos músicos. Porque Deus tirou o louvor de Satanás, amém, e colocou no homem. Você observa que quando o ser humano ele para louvar a Deus, ele começa a repensar, ele começa a refletir. E o louvor realmente, o louvor sincero, ele toca na alma de um crente. Ele toca na alma de uma pessoa. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa desviada, seja um ímpio. Quando a pessoa escute um hino de qualidade cristã, um hino bíblico mesmo, amém? Essa pessoa renova suas forças, amém? Você já observou quando um pastor está em um culto, ele fala assim: irmãos, vamos ficar de pé, feche os seus olhos, vamos louvar a Deus com um hino. E ele começa a louvar aqueles hinos espirituais, amém? Aqueles hinos assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E aqueles hinos assim mais espirituais, entende? Aquele momento do culto é um momento assim espetacular. Parece que o culto toma uma outra proporção, entende? Então, assim, nós temos que ter essa convicção de que os hinos de qualidade, amém, edifica a nossa alma, edifica a nossa vida. É por isso que Deus vai valorizar então uma canção verdadeiramente. É por isso que Deus cresce e coloca uma unção sobrenatural naquelas composições maravilhosas. Esse segundo subtópico aqui, ele vai tratar uma parte bem bacana, e aqui eu vou me alongar um pouco mais. Tá, vamos lá, para os salmos e hinos. Os salmos, ou saltério de Israel, são um conjunto de hinos que os hebreus cantavam, no caso deles cantavam. Tais hinos representavam então a forma de como os filhos de Abraão percebiam a presença de Deus, ou a ausência dele em suas vidas. Os hebreus não tinham nenhum problema em cantar seus momentos de alegria ou tristeza diante de Deus, e ensinar outros por meio desses cânticos. Asaf fala que quando olhou para os ímpios, seus pés quase vacilaram. Os descendentes de Coré cantaram que até o pardal encontrou a casa, e a andorinha o ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares. Davi, quando perseguido por Saul, cantou que Deus derramasse luz nas minhas trevas, e a tua graça é melhor que a vida. A igreja cristã adotou o uso dos salmos em seus cultos. Nós podemos fazer o mesmo, Nós temos duas ferramentas incríveis, né, em nossa disposição, e parece que nós não usamos. Que ferramentas são essas, Tiago? Quando usamos de forma pouca. É a harpa cristã e os salmos. Amém? A harpa cristã tem os hinos mais belos, estão na harpa cristã. Os salmos, quando você lê um salmo, o salmo foi escrito de forma poética, amém? Quando você lê um salmo, a sua alma ela se acalma. Você sente mais segurança diante de Deus. Quando você louva a Deus com um hino, amém? Parece que você vai em outra dimensão, o hino da harpa. Parece que você vai em outra dimensão. Então, fala para o seu aluno a importância dos livros, no caso, dos salmos e da harpa cristã. Eu, graças a Deus, coloquei isso em prática em minha vida, apresentando o vídeo do canal IBD em Foco. Coloquei isso em prática em minha vida. Todos os dias eu louvo a Deus com pelo menos um hino da harpa cristã, e pelo menos eu leio um salmo. Pelo menos eu leio um salmo em todo por dia. Isso acalma minha alma, isso me traz paz, isso me traz esperança. Amém? Então, se você não tem essa prática, coloca essa prática e fala para o seu aluno também ter essa prática. Tá. Para encerrarmos esse terceiro tópico, que é a lição, temos o cânticos espirituais. Nos parece adequado crer que essa expressão, cânticos espirituais, se refere então a hinos entoados em outras línguas por pessoas cheias do Espírito Santo. Assim é certo que somente pessoas cheias do Espírito podem então trazer essa adoração em um culto, pois tais manifestações são fruto de vidas cheias do Espírito. O ato de cantar salmos, hinos e cantos espirituais é consequência de uma adoração que vem do coração, não forçada, mas voluntária, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Os crentes cheios do Espírito devem exteriorizar o que está realmente dentro de seus corações, em louvores a Deus. E esse louvor deve ter ações de graça por tudo o que Jesus tem feito por nós. Ou seja,
As canções, irmãos, amém? As canções, ela deve estar centrada no princípio de tudo, o princípio de toda canção, ela tem que estar centrada em gratidão. A gratidão é a ferramenta mais essencial que um cristão tem que ter em sua disposição, amém? Quando eu oro, a primeira coisa que eu tenho que falar, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, ó Pai. Antes de eu pedir, Deus, eu te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, assim como aquela canção diz, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Por tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai, eu tenho que te agradecer. Parece que nós vemos as pessoas hoje, vão para o culto e esquecem de agradecer a Deus. E começa a pedir, pedir, pedir. Entende? Tem um hino muito bonito da harpa cristã, o hino número 370. Diz assim, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim. Entende? As pessoas hoje vão para os cultos. E eu vou ler aqui a conclusão e vou fazer uma apanhado geral. O nosso culto deve ser então prestado de forma ordeira, inteligente e debaixo da graça divina. Cada momento dele deve refletir nosso temor a Deus, nossa comunhão com Ele e com os nossos irmãos e o respeito pelo uso dos dons espirituais e da palavra que será ministrada. Amém? Só para concluir aqui tudo, nós temos que participar de um culto em qualquer lugar, seja na instituição religiosa ou na minha casa. Eu tenho que ter no meu coração o desejo de cultuar a Deus. No culto tem que ter oração como início, louvor e palavra, sem sombra de dúvida. Mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, em outros lugares, eu não posso estar impedido de adorar, porque se eu realmente quero adorar a Deus em espírito e verdade, Deus vai receber essa adoração, entende? Quando eu vou louvar a Deus, quando eu vou adorar a Deus, quando eu vou pregar, quando eu vou participar de um culto a Deus, eu tenho que entender que a motivação por eu estar ali é que Deus fez muitas coisas por nós, amém? Eu não vou para um culto, eu não vou louvar a Deus para Deus fazer alguma coisa por mim, entende? E esse aqui está o defeito de muitas instituições religiosas. Ah, vem para o culto assim, 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 que Deus vai fazer isso e isso com você. Não, nós vamos para o culto, nós vamos louvar a Deus, nós adoramos a Ele por tudo que Ele tem feito para nós. E esse é o centro do Evangelho, entende? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E como benção disso, como royalties, né? Podemos dizer assim, como bônus, Deus ainda vai derramar muitas bênçãos ainda para nós, entende? Então, para nada do canal Bíblia em Foco, eu espero que eu tenha ajudado em seu conteúdo, em esse conteúdo. Desculpa porque o horário passou, mas eu tenho certeza que você recebeu um conteúdo de qualidade. Se você puder, visite nossa plataforma, entre no site www.ebdinfoco.com, amém? Pega esse nosso comentário, compartilhe, curte, comente. Faça um comentário, eu quero agradecer cada irmão que curte, cada irmão que comenta, cada irmão que compartilha, amém? Então que Deus e Cristo venha abençoar você e que você ministre uma boa aula, uma aula por excelência na sua escola bíblica dominical, amém.